Bem-vindo ao canal. Você está no Ventando a Verdade de Volta. Eu sou Valdileme e nós vamos continuar hoje a sequência de nossa análise sobre a questão palestina. Bom, nós ficamos no último capítulo tratando da situação da criação do Estado palestino pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1947. Essa Assembleia foi fundada, na realidade foi dirigida, quero dizer, pelas mãos de um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? O embaixador brasileiro, diplomata brasileiro que servia na ONU. Ele fez a abertura desta Assembleia, foi o primeiro a discursar, e por conta disso, tradicionalmente, historicamente, o Brasil é o primeiro a fazer a abertura das sessões plenárias da Assembleia Anual da ONU. É justamente por conta dessa tradição. Bom, mas onde é que a gente vai começar? Nós vamos iniciar pelo processo da criação. Houve a Assembleia e criou o Estado de Israel juntamente com o Estado da Palestina. Uma partilha, né, do território da Palestina entre os dois povos. E essa partilha, como eu falei na última análise, ela não foi uma partilha muito justa. Por quê? Porque ela se empenhou em dirigir a maior parte do território palestino e as melhores frações do território palestino para o povo judeu, que, em contrapartida, era a população de menor densidade na área, né? Eu cheguei a falar que existem muitos debates sobre qual era o coeficiente, mas há considerações em que em torno de 5:1 de palestino na região da Palestina naquele período em que o Estado foi implantado. Obviamente que essa densidade ela modificou muito por conta dos processos de migração conduzido pelo movimento sionista, né? Pois bem, uma vez aprovada a Assembleia a resolução que criou o Estado de Israel e do Estado da Palestina, houve a rebeldia dos Estados Árabes, a Liga Árabe reagiu porque não concordou com a partilha da forma como estava, por várias razões, inclusive essa que a gente colocou aqui, e reagiu a isso. 6 meses depois disso, o mandato britânico na Palestina se terminaria, né, concluiria, e o dia anterior ao término do mandato britânico, Israel declarou unilateralmente fundado o Estado hebreu. Bom, no dia seguinte a isso, iniciou a primeira guerra árabe-israelense. Pois bem, em 1948 foi o primeiro conflito árabe-israelense, onde estruturalmente não são os palestinos na luta, embora lutem também. Mas os países organizados, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, todas as 5 nações enfrentaram o Estado de Israel no primeiro dia de existência. Pelas considerações que a gente fez eu fiz o histórico do porquê dos sucessos militares de Israel no momento imediato à fundação do Estado. Então, considerado aquelas explicações, Israel reagiu e, de fato, teve sucesso militar fulminante frente a estes países. E aí aumentou, naquele momento, o tamanho do Estado de Israel. Então, já não obedecia mais à resolução que ditou qual era a área que deveria ser da Palestina e o que deveria se limitar ao Estado de Israel. Por quê? Porque ele já adentrou a faixa litorânea, por exemplo, na Península do Sinai, que pertencia à fronteira do Sinai, que pertencia à Palestina, juntamente com a faixa de Gaza, era uma faixa inteiriça, e a área próxima à colina de Golã, que também era outra ilha, vamos dizer assim, de terras palestinas, e o pedaço da Cisjordânia. Esse sucesso momentâneo fez Israel unilateralmente aumentar o território. E aí fez a primeira expulsão compulsória de palestinos para os países em arredor ali. O que fez? Foi a primeira leva de palestinos como refugiados nas vizinhanças árabes de Israel. Esta foi a consequência deste movimento. Pois bem, e aí
Israel, como a Palestina não tinha assumido como Estado nacional, forças egípcias e forças jordanianas ficaram tanto na Cisjordânia, garantindo a Cisjordânia, o trecho da Cisjordânia, a Jerusalém Oriental, e na faixa de Gaza ficou tropas egípcias. Pois bem, fez um armistício ali e tal, e teve um pouquinho de sossego, não sossego no sentido de dar paz aos palestinos, porque continuaram sendo arrancados de suas casas e expulsos de seu território. Bom, eu disse que em 1948, aí 1956, 1967, 1973 e assim sucessivamente, cada década do século XX foi povoado com uma história de conflito árabe-israelense, propriamente dito, né? Conflitos interestatais. As realidades locais não permitiam ter momentos de não conflagração, né? Porque existia um processo praticamente de distorção dos palestinos da terra. Pois bem, em 1956, nós vamos entrar num conflito de 1956, e a esse conflito eu propositalmente deixei um resquício de história para tratar relativa ao Canal de Suez. Por quê? Porque esta guerra, a de 1956, ao contrário das outras em que havia uma conflagração árabe-israelense pelos motivos pontuais da situação palestina, neste caso específico os fundamentos foram totalmente outros e também contradizem toda a propaganda ocidental. Eu digo, a história contada pelos veículos de comunicação ocidental que em tese defendem maciçamente as posições judias, na realidade tentou-se construir uma história que fugia da realidade, ou seja, uma tremenda fake news. Em que é essa história? Nós vamos ver agora em relativo a essa guerra, porque os fundamentos dela são fundamentos imperiais, né? Então, olhe lá, a guerra de 1956, é uma guerra relativa ao Canal de Suez. Nós vamos ver pelo mapa aí. O que acontece? O Canal de Suez é o istmo, é a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Essa coisa é muito importante para todo mundo ocidental, em especial os impérios, porque no caso do Império do Tempo, que era o turco-otomano, que tinha o Egito como protetorado no século XIX, e o Império Britânico, que tentava vamos dizer, se manter depois do período de, vamos dizer, perda de espaço da chamada colonização do mundo novo, América e tal. Mas o que é importante vocês observarem, pode olhar no mapa, é o seguinte, é que o Império Turco, mesmo decadente, ainda era o império que estava ali naquele processo de ocupação, de tomadas de decisão na área da Península Arábica, né? Portanto, ao longo de todo o Mar Vermelho. E o Egito era uma espécie de protetorado turco. Mas nós tivemos na história, exatamente no século XIX, a figura de um cidadão francês, agora vamos falar dele, Napoleão, né? Então, Napoleão Bonaparte, quando esteve no Egito, né, e ele esteve lá, eu estou falando dessas fragilidades do Império Turco-Otomano, mesmo como protetorado e tal, mas ele foi ao Egito, né? A rigor, a respeito disso, em Paris tem a praça, né, a Praça da Concórdia, com um monumento, um obelisco egípcio. Mas olhe, o Napoleão, quando esteve lá, conduziu uns arqueólogos, e nas investigações dos arqueólogos, eles acharam da antiguidade, dos antigos egípcios, canais que ligavam o rio Nilo ao Mar Vermelho. Ao Mar Vermelho. E aí surgiu a ideia, por que não ter um canal ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho? Então a história do Canal de Suez, ela é contemporânea das ambições napoleônicas, porque Napoleão teve muito disso. Vocês devem saber, Napoleão construiu os canais em Paris, né? Ele era muito o chamado pai do Código Civil. E
o Napoleão, então começou com ele essa febre, né, essa perspectiva de criar, fazer um canal ali na região do Mediterrâneo, no istmo do Mar Vermelho. E o que faz? Passam-se os tempos, isso 1800 e pouco, começo do século, mas passa o tempo e esse projeto não morre. Até que na década no meado do século 1855, 57, inicia de novo essas discussões. E em 1859, inicia uma construção do canal que durou 10 anos. Então, começou em 59, a França, com a participação do Egito, umas empresas francesas, né? Criou-se um conglomerado, um consórcio, para fazer o canal. E o Egito, para participar, para ter direito, teve que fazer financiamentos, né? Então pegou dinheiro emprestado exatamente no mesmo molde em que Brasília pegou. O Brasil pegou também nessas mesmas condições. Aqueles empréstimos onde no final a gente entrega o produto para o agiota. Então, Brasília foi feita com dinheiro emprestado nessas condições. A Transamazônica foi com dinheiro emprestado nessas condições. A Ponte Rio-Niterói, tudo era assim. Então depois a conta ficava lá em cima, que não tinha orçamento público que pagasse. Essa mesma situação ocorreu com o Egito. Então o Egito foi inaugurado o canal em 1869. 6 anos depois o Egito foi obrigado a se desfazer da parcela dele. Entregou ao Império Britânico, o agiota da vez. Não é isso? Então, e aí o Império Britânico, para garantir a sua, como é comum nos impérios arrogantes, mandou as tropas para o canal de Suez. Então, o canal de Suez funcionava praticamente ali, vigiado, controlado pelos britânicos, inclusive militarmente. Essa coisa decorreu, todo o Império Turco na decadência, entramos no século XX, e quando chegamos ao século XX, o que ocorre? Depois da Primeira Guerra Mundial, quando caiu o Império Turco-Otomano, e aí os árabes pensavam que ia ter uma oportunidade de autonomia, veio o mandato britânico ali para a região da Península Arábica, para a Palestina, e aí o que ocorre? Esse mandato foi até o término da Segunda Guerra Mundial. Então veio aquelas situações que a gente falou sobre a Segunda Guerra, prévias da Segunda Guerra Mundial, e o canal de Suez funcionando fluidamente, atendendo os interesses imperiais do Reino Unido, né, Império Britânico e da França, que foram os dois que construíram o canal, né, que terminaram comprando, ficando com o canal. E porque os interesses ali era fazer o desvio, né, a rota marítima para ir à Ásia, as colônias da Ásia, era muito longa, passando ao longo da costa oeste da África, então pelo Cabo da Boa Esperança. O Mar Vermelho ali saía do Mar Mediterrâneo, entrava no Mar Vermelho, passava ao largo da Península Arábica, e aí podia descer, já estava, caía no Oceano Índico. Então encurtava muito o caminho. Para o Império isso era vital, geopoliticamente falando. O Império Britânico, naquele momento que estava sendo o Império da vez, era muito importante este acesso a estes canais. Então, o que ocorre? Nós fomos assim, terminou a Primeira Guerra, terminou a Segunda Guerra, é feita a partilha da Palestina, mas só é criado institucionalmente o Estado de Israel, que é cria do sistema francês-britânico, né, o Império Britânico e a França. E aí, o que ocorre? Existe uma relação de quase como de cachorro vigilante entre o Estado de Israel implantado e o império que os ajudou a implantar. No caso, o Império Britânico, e posteriormente é o Império Americano, que a gente viu que assumiu simplesmente como uma coisa de família. Então, o que ocorre? Quando foi feito isso depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, bom, eis que de repente, não mais do que de repente, surge no Egito uma figura diferente, um nacionalista militar chamado Gamal Abdel Nasser. Então, em torno, mais ou menos, depois da Guerra de 48, 4, 5 anos depois, Gamal aparece no Egito e assume o poder no Egito. E Gamal era nacionalista, um árabe nacionalista.
Então o que que fez? Quando ele assumiu, ele tinha negociado um empréstimo para fazer a chamada usina de Assuã. À época seria a maior usina hidroelétrica do mundo, não é isso? A usina de Assuã. E aí e tinha combinado tudo, já tinha acertado inclusive com o governo estadunidense. E aí é isso que o Império Britânico interviu na história e convenceu os Estados Unidos a não fornecer financiamento para a construção dessa usina no Egito. Aí o Gamal achou o caminho das pedras. Qual era o caminho das pedras? Não foi isso não, então ele nacionalizou a Companhia do Canal de Suez. Ou seja, ele desapropriou França e Reino Unido, e Império Britânico da concessão de Suez. E aí o que que ocorreu? Passou a censurar, a determinar quem entrava, quem passava e quem deixava. E a cobrar, acreditando, segundo ele chegou a informar, que seria para acumular dinheiro que em 5 anos ele faria o que ele pretendia, que era a usina de Assuã. Bom, na hora em que essa coisa aconteceu, o Império Britânico se desesperou. E aí o que que faz o Império Britânico? Provoca, chama Israel e faz ele brigar com os árabes, né? Era o cachorrinho de mandato dele, então era o guardião dos interesses dele, como continua hoje sendo o guardião dos interesses americanos no Médio Oriente. Então Israel foi lá brigar com árabes, provocar uma briga. Essa briga, essa guerra, ela tem uma origem israelense, mas todo o mecanismo de comunicação imperial do Ocidente coloca justificativas e debita isso como provocação árabe. Observe como é a história. Então, fake news aí que a gente precisa entender. Porque os reais motivos não tinham nem origem palestina, nem origem em nada com os árabes. Era simplesmente o interesse imperial britânico que precisava ser restaurado. E aí Israel vai lá para fazer o papel da vez, de guarda, né, da porta de circo. Nessa situação, o que é que faz? Acredito que talvez eu tenha que parar aqui agora, porque o nosso tempo, nós ficamos exatamente nesse momento em que a estratégia do Gamal e a ofensiva israelense para a Guerra de 56. No próximo capítulo, nós vamos ver a sequência desse movimento, desse conflito militar, que é a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Vamos ver as condições em que ela ocorreram, nós já vimos motivo por quais as razões por que ocorreu o conflito, e vimos que não tem nada a ver com a situação palestina, e vamos analisar as outras situações de conflito árabe-israelense que decorreram em seguida. Beleza? Vou deixar vocês com o W. Pueblo, e mais uma vez com a sua interpretação belíssima, e nós voltamos depois. Beleza? Até lá! A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera, e o sol porém a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar descansa em paz, Arani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Arani Kaiowá. Lele, 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 papapararara, inde, lele, lele,
Tatatatarará. Iê, lerererê. Papapararará. Iê, lerererê. Taralalalala. A fonte secando e nem peixe nem mar. Uma flor murchando, primavera já é. O choro cantando e memórias de então. O sono chegando, existência efêmera. E o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Vem te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Guarani Kaiowá. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.